Tudo começou em março de 2019, quando fui designado para digitalizar os arquivos antigos dos estúdios de Ealing. Era um trabalho rotineiro, monótono até. Milhares de fitas de áudio e vídeo dos anos 90 precisavam ser convertidas para formato digital antes que se deteriorassem completamente. A maioria era material promocional, takes descartados, reuniões de produção, nada que chamasse muita atenção. Mas havia uma seção específica que sempre me intrigou. Uma sala no subsolo, conhecida internamente como Arquivo X7, onde ficavam guardados os materiais considerados sensíveis ou inadequados para preservação padrão. A maioria dos funcionários nem sabia de sua existência. Eu só soube porque meu supervisor, James Mackenzie, um homem já aposentado que trabalhava na BBC desde os anos 70, me deu acesso especial. "Marcus", ele me disse naquele dia chuvoso de março, com aquele jeito sério que só ele tinha. "O que você encontrar lá embaixo, você não comenta com ninguém. Digitaliza, arquiva e esquece. Entendeu?" Na época, pensei que ele estava sendo dramático demais. Afinal, que tipo de segredo terrível poderia existir em material de programas infantis? A sala X7 cheirava a mofo e produtos químicos de conservação. As prateleiras se estendiam do chão ao teto, organizadas por códigos que só Mackenzie conhecia completamente. A iluminação era fraca, apenas algumas lâmpadas fluorescentes que piscavam ocasionalmente, criando sombras dançantes entre as estantes metálicas. Foi na terceira semana de trabalho que encontrei a caixa marcada como TT Lost 1997. O rótulo estava desbotado, mas ainda legível. Teletubbies, material não utilizado, restrito. Minha curiosidade foi imediata. Teletubbies era um dos programas mais queridos da BBC, criado por Annie Wood e Andrew Davenport. O que poderia ter de restrito em um programa tão inocente? Dentro da caixa, havia 7 fitas VHS, todas numeradas sequencialmente, e uma pasta com documentos amarelados pelo tempo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma carta manuscrita, datada de 15 de outubro de 1997, assinada por Andrew Davenport. A letra era nervosa, quase desesperada. "Para quem encontrar este material, por favor destruam tudo. O que criamos não era para existir. Ragdoll nunca deveria ter ganhado vida própria. Alguns limites não devem ser cruzados, especialmente quando se trata de programas infantis. As crianças... Meu Deus, as cartas das crianças." Anexadas à carta havia dezenas de cartas de crianças, todas escritas com aquela caligrafia infantil característica. Mas o conteúdo me fez estremecer. Uma menina de 6 anos de Cardiff escrevia: "Mamãe, o Teletubby preto apareceu no meu quarto de novo. Ele não fala como os outros. Ele só fica me olhando e sorri com dentes muito brancos." Outra carta, de um menino de 5 anos de Londres: "Papai, quando o programa acaba, por que o Ragdoll não vai embora? Ele fica parado na televisão mesmo quando ela está desligada. Ontem ele acenou para mim." Havia mais de 50 cartas similares, todas relatando aparições de um quinto Teletubby, que nunca foi oficialmente criado. As crianças o descreviam de formas ligeiramente diferentes, mas alguns detalhes eram consistentes. Era completamente negro, mais alto que os outros, tinha olhos que brilhavam como pequenas telas de televisão e nunca emitia os sons característicos dos outros Teletubbies. Em vez disso, ele sussurrava coisas que as crianças não conseguiam entender, mas que as faziam chorar durante o sono. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia aquelas cartas. Como técnico, eu estava acostumado com efeitos especiais, trucagens, montagens. Mas aquilo parecia diferente. Havia uma sinceridade perturbadora nos relatos das crianças. E mais importante, como dezenas de crianças de diferentes partes do Reino Unido poderiam ter tido visões tão similares de algo que nunca foi transmitido. Decidi assistir às fitas. A primeira era rotulada como Teste Inicial Ragdoll Prototype. Coloquei no aparelho VHS do laboratório e apertei play. A imagem estava granulada, mas reconhecível. Era o set familiar de Teletubbyland, com suas colinas verdes artificiais e o sol bebê no céu.
Tinky Winky, Dipsy, Laa e Po estavam em suas posições habituais, fazendo suas atividades rotineiras. Mas aos 3 minutos e 40 segundos de gravação, algo mudou. Uma sombra passou pela tela muito rápida, quase imperceptível. Rebobinei e assisti novamente, prestando atenção total. Lá estava. Uma figura escura, claramente no formato de um Teletubby, mas diferente dos outros. Maior, mais esguia, movendo-se de uma forma que não seguia a coreografia típica do programa. A segunda fita mostrava takes descartados de vários episódios. Em todos eles, em algum momento, a mesma figura aparecia. Às vezes era apenas uma sombra passando no fundo. Outras vezes era mais óbvio, um quinto Teletubby negro caminhando entre os outros que pareciam não perceber sua presença. O mais perturbador era que, diferente dos outros personagens, este nunca olhava para as câmeras. Sempre mantinha o rosto virado para baixo, como se estivesse envergonhado ou escondendo algo. A terceira fita era onde tudo ficou realmente assustador. Era um take aparentemente normal, com os 4 Teletubbies brincando ao redor da casa em formato de cúpula. Mas aos 6 minutos, o quinto apareceu caminhando lentamente em direção às câmeras. Desta vez, ele levantou a cabeça. Onde deveria haver uma tela como os outros tinham, havia apenas um vazio negro profundo. Não era uma tela desligada ou com defeito. Era literalmente um buraco na cabeça da criatura, como se alguém tivesse cortado um pedaço do tecido e deixado apenas a escuridão por baixo. E de dentro dessa escuridão, muito baixinho, quase inaudível, vinha um som, como se fosse uma criança chorando muito longe. Precisei parar a fita. Meu coração estava disparado e suor frio escorria pelas minhas costas. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser algum tipo de teste especial de efeitos, ou talvez um easter egg macabro deixado pela equipe de produção. Mas algo no fundo da minha mente me dizia que não. Algo sobre a qualidade da gravação, sobre a forma como os outros Teletubbies se comportavam na presença da criatura, parecia genuíno. Liguei para Mackenzie naquela noite. James, disse hesitante, preciso conversar com você sobre o material dos Teletubbies. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, com uma voz que nunca tinha ouvido dele antes, baixa e cansada. Você assistiu às fitas? Não era uma pergunta. James, o que é aquilo? O que é o Ragdoll? Marcos, você precisa parar. Agora, arquiva tudo e nunca mais toca naquele material. A conexão foi interrompida. Mas eu não conseguia parar. Havia algo viciante naquele mistério, como uma coceira mental que precisa ser coçada. Voltei ao arquivo no dia seguinte, determinado a assistir às fitas restantes. Mackenzie não apareceu no trabalho. Na verdade, ele nunca mais apareceu. Quando liguei para a casa dele, uma voz feminina me informou que ele havia se mudado subitamente para o exterior. A quarta fita era diferente das outras. Não era material de teste ou takes descartados. Era uma gravação feita à noite, no set vazio de Teletubbyland. As luzes estavam apagadas, exceto por algumas luzes de emergência que criavam um ambiente sinistro. A câmera estava fixa em um tripé, aparentemente esquecida ali por algum técnico. Por 20 minutos não aconteceu nada. Apenas o set vazio, em silêncio. Eu estava prestes a pular para frente quando uma figura se moveu no canto da tela. Era o Ragdoll, caminhando lentamente pelo set escuro. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Havia crianças com ele. 5 ou 6, todas de idades aparentemente entre 4 e 8 anos. Elas caminhavam em fila, de mãos dadas, seguindo o Ragdoll como se estivessem hipnotizadas. As crianças usavam pijamas comuns e suas expressões eram vazias, como se estivessem sonhando de olhos abertos. O Ragdoll as levou até o centro do set e formou um círculo com elas. Então, ele se abaixou no meio do círculo e, pela primeira vez em todas as gravações, ergueu completamente a cabeça em direção à câmera. O buraco negro onde deveria estar sua tela piscou uma vez, como um olho gigantesco, e de dentro dele ecoou uma voz que não era nem masculina nem feminina, nem adulta nem infantil. Era algo entre um sussurro e um grito abafado. Ei-ô, ei-ô, venham brincar, para sempre, ei-ô. As crianças começaram a dançar ao redor dele, mas não era a dança alegre típica dos Teletubbies.
Era algo mecânico, forçado, como marionetes controladas por cordas invisíveis. Enquanto dançavam, suas bocas se moviam em sincronia, repetindo a mesma frase sinistra: para sempre, para sempre, para sempre. A gravação cortou abruptamente. Levantei-me da cadeira tão rapidamente que ela tombou para trás. Preciso sair dali. Preciso de ar fresco. Preciso... Mas quando me virei para sair, percebi que a porta do arquivo estava fechada. Não apenas fechada, trancada. E eu não lembrava de tê-la trancado. Tentei a maçaneta várias vezes. Nada. Bati na porta, gritei por ajuda. O prédio estava vazio naquele horário, mas alguém da segurança deveria me ouvir. Ninguém veio. Foi então que ouvi. Muito baixinho, quase imperceptível no início, vindo do aparelho de VHS que ainda estava ligado. Não era mais o áudio da fita. Era algo diferente. Uma cantiga de ninar, mas distorcida, tocada ao contrário. Oui, oui, venha brincar. Não vá embora. Oui. A tela da televisão, que deveria estar mostrando apenas estática azul após o fim da fita, começou a piscar. E no meio da estática, formas começaram a se materializar. Primeiro eram apenas sombras indefinidas. Depois, lentamente, foram se tornando mais claras. Era o set de Teletubbyland, mas não como eu conhecia. Estava deteriorado, como se tivesse sido abandonado há décadas. A grama artificial estava amarelada e em pedaços. A casa em formato de cúpula tinha buracos nas paredes. E o sol bebê no céu. O sol bebê estava chorando lágrimas que pareciam sangue. No centro dessa versão distorcida de Teletubbyland, o Ragdoll estava parado, imóvel. Suas costas estavam viradas para a câmera. Mas eu podia ver que sua cabeça estava inclinada, como se estivesse olhando para algo no chão. Ao redor dele, espalhadas pela grama morta, estavam roupas pequenas. Pijamas infantis, tênis de criança, bonecas e brinquedos abandonados. Lentamente, muito lentamente, o Ragdoll começou a se virar na minha direção. Eu queria desligar a televisão, queria sair correndo, mas meus músculos não obedeciam aos comandos do meu cérebro. Estava paralisado, forçado a assistir enquanto aquela coisa se virava completamente para me encarar. O buraco negro onde deveria estar sua tela era muito maior agora, ocupando toda a parte da frente de sua cabeça. E de dentro dele, podia ver movimento. Não eram sombras ou distorções da imagem. Eram rostos. Rostos de crianças, pressionados contra algum tipo de superfície transparente, como se estivessem presos dentro do Ragdoll, tentando sair. Suas bocas pequenas se moviam desesperadamente, gritando palavras que eu não conseguia ouvir, mas que podia entender pelo formato dos lábios. Socorro. Por favor. Mamãe. Papai. Socorro. O Ragdoll deu um passo em direção à câmera. Depois outro. A cada passo que dava, sua figura ficava maior na tela, como se estivesse se aproximando não apenas da câmera imaginária dentro da televisão, mas da televisão real onde eu estava assistindo. Os rostos das crianças presas dentro dele ficavam mais nítidos, mais desesperados. Quando ele estava quase ocupando toda a tela, estendeu uma das mãos peludas e negras em minha direção. A mão não apenas apareceu na tela. Ela começou a emergir da televisão, passando através do vidro como se fosse líquido, se materializando no mundo real. Foi quando o terror me deu forças para me mover. Consegui finalmente arrancar os pés do chão e corri para a porta do arquivo, batendo nela com punhos e pés, gritando por socorro com todas as forças dos meus pulmões. A mão do Ragdoll continuava se estendendo da televisão, seguida pelo braço, depois pelo ombro. Por favor, alguém me ajude, por favor! Minha voz estava rouca, desesperada. E então, milagrosamente, ouvi passos no corredor do lado de fora. Vozes. A chave girando na fechadura. A porta se abriu de repente e 2 seguranças da BBC apareceram, olhando para mim com uma mistura de preocupação e irritação. Sr. Thompson? O que está acontecendo aqui? Virei-me rapidamente para a televisão, esperando mostrar a eles a evidência do que estava acontecendo. Mas a tela estava normal, mostrando apenas a estática azul padrão. O aparelho de VHS estava desligado.
As fitas estavam organizadamente empilhadas na mesa, como se nada tivesse acontecido. Eu estava preso aqui dentro, disse, ainda ofegante. A porta travou e havia algo na televisão. Os seguranças se entreolharam com aquela expressão que reconheci imediatamente. Pensavam que eu tinha surtado. Senhor Thompson, disse o mais velho deles, o senhor está trabalhando há quantas horas seguidas? Talvez seja melhor ir para casa descansar. Não discuti. Recolhi minhas coisas rapidamente e saí do arquivo, mas não sem antes pegar uma das fitas. A quinta, que ainda não tinha assistido. Precisava entender o que estava acontecendo, mas não ali. Não naquele lugar. Em casa, hesitei muito antes de colocar a quinta fita no meu aparelho de VHS pessoal. Talvez os seguranças estivessem certos. Talvez eu estivesse trabalhando demais, sofrendo algum tipo de colapso nervoso. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. A quinta fita era ainda mais perturbadora que as anteriores. Era uma gravação de uma sessão de testes com crianças reais assistindo aos episódios dos Teletubbies. Data: 23 de setembro de 1997. Local: Centro de Pesquisa Infantil da BBC em Londres. 5 crianças, todas entre 4 e 6 anos, estavam sentadas em pequenas cadeiras coloridas, assistindo a um episódio aparentemente normal dos Teletubbies em uma televisão grande. Câmeras discretas filmavam suas reações para análise posterior. Por 15 minutos, tudo correu normalmente. As crianças riam, batiam palmas, imitavam os sons dos Teletubbies. Então, aos 15 minutos e 30 segundos, algo mudou. Uma das crianças, uma menina loira de aproximadamente 5 anos, parou de sorrir. Sua expressão ficou séria, quase adulta. Mamãe, ela disse, se virando para uma mulher que não aparecia no enquadramento da câmera. Por que o Teletubby preto está triste? A voz da mãe, vinda de fora do quadro. Que Teletubby preto, querida? Só tem 4 Teletubbies e nenhum deles é preto. A menina apontou para a tela. Aquele ali, mamãe. Ele está chorando. As outras crianças pararam de prestar atenção no programa e olharam para onde a menina estava apontando. Uma por uma, suas expressões mudaram. O menino de cabelos cacheados começou a chorar baixinho. Uma menina de tranças cobriu os olhos com as mãos. Outro menino se escondeu atrás da cadeira. Ele está olhando para nós, sussurrou uma das crianças. Por que ele está olhando para nós? Nesse momento, as câmeras do teste se voltaram para a televisão, onde as crianças estavam assistindo o programa. Na tela, o episódio normal dos Teletubbies continuava, com Tinky Winky, Gypsy, Laa e Po brincando alegremente. Não havia nenhum quinto Teletubby visível, mas as crianças continuavam reagindo como se estivessem vendo algo terrível. Ele está se aproximando, disse a menina loira, agora com lágrimas nos olhos. Mamãe, eu não quero mais assistir. Ele está vindo para cá. Por favor, desliga a televisão! Gritou o menino de cabelos cacheados. Ele vai nos pegar! As 5 crianças entraram em pânico simultâneo, chorando, gritando, tentando fugir de suas cadeiras. Os adultos presentes, pais, pesquisadores, técnicos, claramente não entendiam o que estava acontecendo. Para eles, na televisão só havia um episódio normal dos Teletubbies. A gravação foi interrompida abruptamente quando os pesquisadores desligaram as câmeras, mas não antes de capturar um último detalhe arrepiante. Por uma fração de segundo, bem no final da fita, uma sombra passou pela lente de uma das câmeras. Uma sombra no formato inconfundível de um Teletubby alto e esguio. Desliguei a televisão e fiquei sentado no escuro da minha sala por horas, tentando processar o que tinha visto. As crianças viam algo que os adultos não conseguiam ver. Algo que existia apenas para elas, ou para pessoas com algum tipo de sensibilidade especial. Ou talvez o Ragdoll escolhesse cuidadosamente para quem se mostrar. Nos dias seguintes, tentei pesquisar mais sobre o assunto. Procurei na internet por relatos similares. Entrei em contato com ex-funcionários da Ragdoll Productions, a empresa que criava os Teletubbies. A maioria não quis falar comigo. Os poucos que falaram deram respostas evasivas, mas percebi medo genuíno em suas vozes.
Consegui localizar o endereço de aposentadoria de Anne Wood, a co-criadora dos Teletubbies. Ela morava em uma casa de repouso em Brighton. Quando liguei, uma enfermeira me informou que a senhora Wood não recebia visitas e não falava sobre seu trabalho passado por questões de saúde mental. Ela tem pesadelos, a enfermeira me confidenciou em voz baixa. Todas as noites ela acorda gritando algo sobre o quinto boneco e as crianças perdidas. Começou há mais de 20 anos e nunca parou. Andrew Davenport, o outro criador, havia desaparecido completamente. Seus últimos registros públicos datavam de 1998, apenas um ano após os incidentes relatados nas cartas das crianças. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado da face da Terra. Foi durante essas pesquisas que comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Primeiro foram pequenos detalhes que poderiam ser facilmente ignorados. Sombras no canto dos olhos que desapareciam quando eu olhava diretamente. Ruídos vindos da televisão mesmo quando ela estava desligada. A sensação constante de estar sendo observado. Depois as coisas ficaram mais óbvias. Uma noite, acordei às 3 da manhã com o som inconfundível da música tema dos Teletubbies tocando na minha sala. Desci as escadas silenciosamente e encontrei minha televisão ligada, mostrando estática, mas o som continuava vindo dos alto-falantes. Quando desliguei o aparelho da tomada, a música continuou tocando por mais alguns segundos antes de parar gradualmente, como um disco sendo desacelerado. Na manhã seguinte, encontrei pequenas pegadas no carpete da sala. Pegadas do tamanho de pés de criança, mas com uma forma estranha, como se fossem feitas por pés dentro de pantufas grandes e macias. As pegadas faziam um círculo ao redor da poltrona onde eu costumava assistir televisão. Instalei câmeras de segurança pela casa. Por 3 noites, elas não captaram nada de anormal. Na 4ª noite, a gravação mostrou algo que me fez questionar minha própria sanidade. Às 2h47 da manhã, uma figura alta e escura passou pela sala, movendo-se com aquela caminhada característica dos Teletubbies, saltitante, mas lenta e deliberada. A figura parou em frente à televisão e ficou lá parada por exatos 7 minutos. Então se virou na direção da câmera. Mesmo através da imagem granulada da câmera de segurança, pude ver claramente o buraco negro onde deveria estar o rosto. E por um segundo, apenas um segundo, vi pequenos rostos pressionados contra a escuridão interna, como crianças tentando sair de um aquário sombrio. A figura acenou para a câmera. Um aceno lento, quase educado. Depois desapareceu, literalmente desapareceu, como se tivesse sido apagada da realidade. Nessa noite, decidi assistir à 6ª fita. Se ia enlouquecer mesmo, pelo menos queria entender completamente o que estava me atormentando. A 6ª fita era a mais longa de todas, quase 2 horas de gravação. O rótulo dizia apenas Ragdoll, Origem, 1996. Era anterior a todas as outras, aparentemente o registro do momento em que tudo começou. A gravação mostrava o estúdio de criação da Ragdoll Productions em 1996. Anne Wood e Andrew Davenport estavam trabalhando nos protótipos iniciais dos personagens Teletubbies. Havia dezenas de bonecos espalhados pelo estúdio. Diferentes versões, cores, tamanhos, todos em vários estágios de desenvolvimento. O conceito é simples, ouvi Anne Wood explicando para alguém fora do quadro, provavelmente um investidor ou executivo da BBC. Criaturas infantis coloridas que falam de forma simples e fazem atividades básicas que ressoam com crianças pequenas. Nada de complexo, nada de assustador. Andrew Davenport estava trabalhando em um boneco que eu reconheci como um protótipo inicial do Tinky Winky. A ideia é criar um mundo seguro, ele disse, onde as crianças possam se sentir confortáveis e felizes. Um lugar onde nada de ruim pode acontecer. Por 1 hora, a gravação mostrou o processo criativo normal. Desenhos conceituais, testes de tecidos, discussões sobre cores e personalidades. Tudo muito profissional e inocente. Então, aos 53 minutos da gravação, algo mudou. Andrew Davenport parou de trabalhar subitamente e olhou ao redor do estúdio com uma expressão confusa. Anne, ele disse, você fez algum boneco preto? Anne Wood levantou os olhos de suas anotações. Preto?
Não, estamos usando apenas as 4 cores primárias que definimos. Por quê? Andrew apontou para um canto do estúdio. Tem um boneco preto ali atrás, no meio dos materiais. A câmera seguiu a direção do seu dedo. No canto indicado, entre pilhas de tecido e espuma, havia algo que definitivamente parecia um Teletubby, mas era diferente dos outros. Era maior, mais esguio e completamente negro. Não negro como uma cor escolhida para o tecido, mas negro como a ausência total de luz. Que estranho, disse Anne Wood, caminhando em direção ao canto. Eu não me lembro de ter feito isso. Quando ela se aproximou do boneco negro, ele se moveu. Não muito, apenas um pequeno ajuste de posição, como se tivesse se acomodado melhor. Anne parou imediatamente. Andrew, ela disse com voz tensa. Você viu isso? Vi o quê? O boneco se mexeu. Andrew riu, mas era um riso nervoso. Anne, você está trabalhando demais. Bonecos não se mexem sozinhos. Mas eu via na gravação que ele também havia percebido. Seus olhos não saíam do boneco negro, e ele havia parado completamente de trabalhar no protótipo que tinha nas mãos. Anne Wood se aproximou mais do boneco e estendeu a mão para tocá-lo. No momento em que seus dedos fizeram contato com o tecido negro, ela se afastou rapidamente, como se tivesse levado um choque. Está quente, ela disse, olhando para as próprias mãos. Está pulsando, como se tivesse um coração lá dentro. Andrew se aproximou dela, claramente cético, mas quando tocou o boneco, sua expressão mudou completamente. Ele não apenas se afastou do boneco, ele correu para o outro lado do estúdio. O que diabos é isso? Ele gritou. Anne, isso não é normal. Isso não é um boneco. Na gravação, pude ver o boneco negro se endireitando lentamente, como se estivesse acordando. A área onde deveria estar sua tela começou a brilhar com uma luz fraca, mas não era a luz alegre das telas dos outros Teletubbies. Era uma luz fria, azulada, que pulsava como um batimento cardíaco. Anne Wood e Andrew Davenport se abraçaram, aterrorizados, enquanto observavam sua criação ganhar vida própria. O boneco negro, que eles ainda não sabiam se chamar Ragdoll, levantou-se completamente e caminhou em direção a eles com movimentos mecânicos, mas fluidos. Ei, ó! Disse uma voz que vinha de dentro dele, mas não era alegre como a dos outros Teletubbies. Era baixa, distorcida, como se viesse de muito longe. Ei, ó! Brincar! Para sempre! A gravação saltou para a frente, mostrando apenas fragmentos do que aconteceu nos minutos seguintes. Anne Wood estava no chão, imóvel, com os olhos vidrados fixos no teto. Andrew Davenport estava encostado na parede, sussurrando algo repetidamente. Quando a câmera conseguiu captar o áudio, percebi que ele estava repetindo a mesma frase. Não é real, não é real, não é real. O Ragdoll estava parado no centro do estúdio, com a cabeça inclinada, observando os dois criadores. De dentro do buraco negro onde deveria estar sua tela, começaram a emergir pequenas luzes, como estrelas distantes. Mas não eram estrelas, eram olhos. Dezenas de pequenos olhos infantis piscando em uníssono. A gravação foi interrompida abruptamente. O que aconteceu depois só pude descobrir na 7ª e última fita. A 7ª fita estava severamente corrompida. A imagem saltava constantemente. O áudio estava distorcido por interferências, mas dava para entender que era uma gravação feita às pressas, provavelmente por Andrew Davenport. Era o dia seguinte ao incidente, e ele estava sozinho no estúdio, tentando desesperadamente destruir o Ragdoll. Preciso acabar com isso. Ele murmurava enquanto arrastava o boneco negro para uma fogueira improvisada que havia montado no centro do estúdio. Isso não pode existir. Isso não pode ser real. Suas mãos tremiam violentamente enquanto jogava combustível sobre o Ragdoll. Pude ver que Andrew havia envelhecido anos em apenas uma noite. Seu cabelo estava grisalho, olheiras profundas cavavam seu rosto, e seus olhos tinham aquele olhar vazio de quem viu coisas que a mente humana não deveria processar. Anne está internada, ele disse para a câmera, como se estivesse fazendo um relato final. Catatonia completa. Os médicos dizem que pode ser permanente. Ela não fala, não reage, apenas fica olhando para um ponto fixo no vazio, como se estivesse vendo algo que nós não conseguimos ver.
Ele acendeu o fósforo com mãos trêmulas e jogou na fogueira. As chamas se ergueram imediatamente, envolvendo o ragdoll por completo. Por um momento, pensei que finalmente aquele pesadelo havia acabado. Mas então, algo impossível aconteceu. Em vez de queimar, o boneco absorveu o fogo. As chamas foram literalmente sugadas para dentro do buraco negro onde deveria estar sua tela, como água sendo drenada por um ralo. E de lá, daquela escuridão profunda, saiu o som mais aterrorizante que já ouvi em toda a minha vida. Dezenas de crianças chorando em uníssono, suas vozes ecoando como se viessem de muito, muito longe. "Não podem me destruir", disse a voz do ragdoll, agora mais clara, mais forte, mais humana do que antes. "Vocês me deram vida. Vocês me trouxeram para este mundo. E agora eu sou real." O boneco se levantou no meio das cinzas que deveriam tê-lo consumido, completamente intacto. Mais que isso, ele parecia ter crescido. Era mais alto, mais definido, mais sólido. A escuridão de seu rosto pulsava como um coração negro. "Eu existo onde as crianças me veem", continuou a voz sinistra. "E elas sempre me verão. Porque eu sou o medo que vive no fundo de cada programa infantil. Eu sou a sombra que dança atrás da inocência. Eu sou real agora, e vocês me deram o mundo inteiro como playground." Andrew Davenport soltou um grito que era parte terror, parte desespero, parte loucura. Ele correu para a câmera, seu rosto ocupando toda a tela, lágrimas escorrendo pelos sulcos de suas bochechas. "Se alguém encontrar isso", ele gritou, "destruam tudo. Destruam as fitas, queimem os documentos, apaguem qualquer evidência de que o ragdoll existiu. Ele se alimenta de ser conhecido, ele cresce cada vez que alguém descobre sobre ele." A câmera tremeu violentamente e caiu no chão, mostrando apenas o teto do estúdio, mas ainda dava para ouvir. Passos lentos, deliberados, aproximando-se da câmera caída. E então, uma sombra escura passou sobre a lente. "Tarde demais, Andrew", sussurrou a voz do ragdoll. "As crianças já me viram. E agora elas me mostrarão para outras crianças. E essas crianças crescerão e contarão para seus filhos. E o ciclo nunca terminará." A gravação terminou com Andrew Davenport gritando uma última vez, antes de tudo ficar em silêncio. "Agora vocês entendem por que estou trancado neste apartamento há meses. Por que as cortinas estão sempre fechadas, bloqueando qualquer luz externa? Porque tenho 3 fechaduras na porta, uma trava de segurança e câmeras apontadas para todos os cantos. Não é paranoia, é sobrevivência pura. Porque depois que você conhece a verdade sobre o ragdoll, depois que você vê as evidências de sua existência, ele conhece você também. Ele sabe onde você está. E ele vem atrás de você. A primeira noite, depois que terminei de assistir todas as fitas, acordei às 3 da manhã com batidas suaves na minha porta. 3 batidas lentas e deliberadas. Pausa de 5 segundos. 3 batidas novamente. O mesmo padrão que os Teletubbies usam para chamar atenção no programa original. Meu sangue gelou nas veias. Rastejei até a porta e olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava completamente vazio. Não havia ninguém. Mas quando baixei os olhos para o chão, vi pequenas pegadas molhadas no tapete do corredor. Pegadas que eram grandes demais para serem de uma criança, mas tinham a forma arredondada característica dos pés dos Teletubbies. As pegadas levavam da escada até exatamente à frente da minha porta, onde paravam abruptamente, como se quem quer que fosse tivesse simplesmente desaparecido. Na manhã seguinte, encontrei uma carta que havia sido deslizada por baixo da porta durante a noite. O papel era infantil, daqueles com linhas para ajudar crianças a escrever. A caligrafia era claramente de uma criança pequena, mas havia algo perturbadoramente adulto nas palavras. "Querido Marcos, obrigado por nos encontrar. Agora você sabe sobre nós. Agora você faz parte da nossa família. O Ragdoll está muito feliz. Ele disse que você pode vir brincar conosco também. Nós estamos esperando. Ei, ó!" A carta estava assinada com dezenas de nomes infantis. Tommy, Sarah, Michael, Emma, Lucas. Nome após nome de crianças que eu nunca havia conhecido, mas que de alguma forma conheciam meu nome completo, meu endereço, e o fato de que eu havia descoberto a verdade sobre o Ragdoll.
Desde então, as manifestações só pioraram. Todas as noites, às 3 da manhã em ponto, as batidas recomeçam. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Como um ritual macabro que se repete infinitamente. Às vezes, quando olho pelas câmeras de segurança que instalei, vejo pequenas silhuetas no final do corredor. Crianças em pijamas, todas de mãos dadas, paradas imóveis como estatuetas. Elas ficam lá por horas, apenas observando, esperando. E no meio delas, sempre há uma figura mais alta, mais escura, com aquele buraco negro onde deveria estar o rosto. Ontem, pela primeira vez, consegui ouvir o que as crianças estavam sussurrando no corredor. Era a música tema dos Teletubbies, mas cantada ao contrário, com as vozes distorcidas. Tinky Winky, Gypsy, Lá, Lá, Pô. E Ragdoll faz 5. Venha conosco, venha só. A música está ficando mais alta a cada noite. E agora, enquanto gravo este relato final, posso ouvir vozes de crianças cantando a mesma cantiga no apartamento do andar de cima. Mas o apartamento de cima está vazio há 8 meses. O proprietário me confirmou isso pessoalmente quando me mudei para cá. Tentei sair da cidade várias vezes. Sempre que chego na estação rodoviária ou no aeroporto, encontro as mesmas pequenas pegadas molhadas me seguindo. E quando olho ao redor, sempre há uma criança me observando de longe, com aquele olhar vazio e aquele sorriso que não pertence a uma face infantil. Se você está ouvindo isso, se de alguma forma teve acesso a estas gravações, por favor, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não procure por mais informações. Não tente investigar. Não assista às fitas se as encontrar. Destrua tudo. Queime os arquivos. Apague qualquer evidência de que o Ragdoll existiu. Porque uma vez que você vê a verdade, uma vez que você conhece o segredo que a BBC escondeu por décadas, ele pode ver você também. E ele está sempre procurando por mais pessoas para a sua coleção. Pessoas que, como eu, cometeram o erro fatal de descobrir que alguns mistérios deveriam permanecer enterrados para sempre. As batidas na porta recomeçaram. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Desta vez, quando olho pelo olho mágico, vejo uma figura alta e negra parada no corredor. Ela acena para mim, lentamente, educadamente, como um velho amigo cumprimentando o outro. E por trás dela, dezenas de pequenas silhuetas de crianças em pijamas, todas de mãos dadas, todas com aquele mesmo sorriso vazio, esperando pacientemente que eu abra a porta. Ei, ó, Marcos! Ouço através da porta a voz ecoando como se viesse de um poço profundo. Venha brincar conosco, para sempre e sempre. As fechaduras estão se abrindo sozinhas, uma por vez. Clique, clique, clique. A maçaneta está girando lentamente. A porta está se abrindo. E agora eu entendo que nunca houve escapatória. Desde o momento em que coloquei a primeira fita no aparelho, meu destino estava selado. O Ragdoll não apenas coleta crianças perdidas. Ele coleta qualquer um que descubra sua existência. Eio. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, se ouviram toda essa história até o final, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Vocês já sentiram que havia algo de errado com programas infantis da sua infância? Alguma vez vocês tiveram pesadelos com personagens que deveriam ser inocentes e divertidos? Deixem nos comentários as suas experiências. Eu leio todos os comentários e acreditem, depois de tudo que passei, nada mais me surpreende. Se vocês gostaram dessa história, ou se ela os deixou com medo de dormir esta noite, cliquem no botão de like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como esta para vocês. E se ainda não são inscritos no canal, cliquem no sino da inscrição. Porque eu tenho muito mais material dos arquivos secretos da BBC, coisas que vocês não vão acreditar que existem. Na próxima semana, vou contar para vocês sobre os episódios perdidos de outro programa infantil que vocês conhecem muito bem e que escondem segredos ainda mais sombrios que os dos Teletubbies. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, algumas verdades é melhor deixar enterradas. Mas já que chegamos até aqui, talvez seja tarde demais para todos nós. Ei, ó!